E aí galera, eu estou aqui com a nossa Vulcano, com as cores da nova série especial que a gente está lançando. Vou falar um pouquinho do quadro dela para vocês. É um quadro muito ágil e rápido, tá? Ele tem a traseira aqui com 430 milímetros, top tube alongado para que a gente ande com mesa curta. O ângulo da direção dela tem 69 graus, então por ter 69 graus é bom a gente usar a mesa curta para que a bike mantenha a agilidade, né? Então a gente acaba alongando o top tube para forçar o bike fit da pessoa a indicar uma mesa mais curta. Eu digo isso porque assim, se vocês forem pensar, se o guidão passasse exatamente em cima da espiga, ele apenas giraria, né? Como tem a mesa, ele faz o movimento à frente da espiga. E quanto maior for a mesa, mais amplo vai ser esse movimento do guidão à frente da espiga. E o próprio movimento do braço fica muito amplo. Então, quanto mais próximo a gente estiver com o guidão da espiga, mais ágil a bicicleta fica, tá? Então, a gente tem aí um balanço para fazer, para compensar o equilíbrio de peso entre a roda traseira e a roda dianteira. Mas, teoricamente, a gente indica usar uma mesa mais curta numa bike com um triângulo dianteiro maior e com a frente aberta, para manter a agilidade, né? Então isso aí é o aspecto da geometria dela, e falando um pouco do comportamento da suspensão dela agora. A Vulcano, ela tem o central passando a 5,5 cm abaixo da linha do eixo, tá? Então se você puxar uma linha reta do eixo dianteiro ao eixo traseiro, o central passa 5,5 abaixo. Com o sag da suspensão, que é o tanto que ela afunda com o seu peso em cima, essa distância vai para casa dos 70 a 75 milímetros, abaixo da linha do eixo. Então você, com o peso em cima da bicicleta, com o sag ajustado corretamente, ela vai ter exatamente a mesma geometria, o mesmo comportamento que você teria na nossa Vesúvio, que é a Hardtail, que ela já tem o central passando a 72 milímetros abaixo da linha do eixo, né? O sag, para quem não sabe, a gente consegue verificar aqui no próprio corpo da suspensão, né? Então a gente tem aqui, ó, 20, 30, 40%, né? Então com o teu peso em cima, o choque vai afundar. A gente orienta que na Vulcano ele afunde até os 20%. Por que a gente orienta isso? Se você estiver andando com o sag de até 20%, com o seu peso em cima da bike, esse pivô aqui da balança, ele continua acima da linha do eixo da roda. Se esse pivô aqui estiver ainda acima da linha do eixo da roda, dessa linha que a gente falou aqui, ó, do eixo traseiro até o eixo dianteiro, esse pivô estando acima, a força que você faz da corrente na pedalada, quando você dá o seu torque na pedalada, a corrente puxa o cassete ainda para baixo, tá? Se esse pivô estivesse para baixo dessa linha, a força da corrente ia puxar a roda para cima. Então, no resumo, andando com 20% de sag, a própria tensão que você faz na corrente durante a pedalada, ela faz com que a balança traseira vá em direção ao solo, alongando a suspensão, né? Então, se você pensar, por exemplo, num sprint, você andando em pé, você já está deslocando o peso para frente, porque você está em pé na bicicleta. Quando você dá o torque da pedalada, você anula o movimento da suspensão. Ela volta ao contrário, jogando a roda no chão, o que aumenta a tração, tá? Então, até é por isso que a gente procura falar dos 20%. Ah, pode usar um sag um pouco maior? Pode. Se você é uma pessoa que quer um pouco mais de conforto, quer que a bike seja muito mais macia e não está se importando muito com o rendimento dela na subida, você pode andar. Não tem nada que impossibilite você de andar assim. Mas para ela ter um rendimento bom na subida, respondendo bem, a gente aconselha até 20% de sag. Outro ponto importante que eu gostaria de falar é sobre a progressão da suspensão. Então, pela disposição dos pivôs aqui do Link, no começo do curso, a suspensão tem menos força contra o choque. E no final do curso, ela vai ter mais força contra o choque. O que a gente quer dizer? Que aqueles obstáculos iniciais que você pega, obstáculos de 2 centímetros, 3 centímetros, a roda tem muita facilidade em subir e engolir, porque o choque tem menos tensão. Conforme a suspensão vai afundando, vai aumentando a resistência contra o choque e faz com que a suspensão não atinja o final de curso.
Então, é isso, no resumo, é isso que é a progressividade da suspensão. Ela absorve bastante coisa no começo do curso, então estrada de terra, aquela trilha com raiz, pedra, você consegue passar tudo sentado, atropela, passa em cima de tudo. Só que no final do curso, ela vai endurecendo cada vez mais para que você consiga, por exemplo, um salto um pouco maior, você não vai bater no final do curso, ela não vai tirar a bike do rumo, digamos, né? Essa progressividade eu vejo que é muito importante porque assim, ó, eu já andei com várias full suspensos, eu uso full desde 2007 mais ou menos, e quando a bike tem um funcionamento da suspensão que seja linear, ou seja, durante todo o curso o choque tem praticamente a mesma resistência, você não consegue deixar ela sensível em pequenos obstáculos, porque você é obrigado a encher bastante a suspensão, calibrar ela um pouco mais, para que ela não bata no fundo em obstáculo grande, né? Então você abre mão de absorver pequenos impactos para para não bater no fundo em obstáculo grande. Se você deixar ela sensível no início do curso, ela pode ficar muito macia durante o curso inteiro e deve acontecer, por exemplo, você descer um meio fio, ela vai lá embaixo. Aí você passa uma lombada de asfalto, a suspensão vai lá no fundo também, entendeu? Então, quando a suspensão trabalha linear, acaba acontecendo isso. Então, a gente sabe dos benefícios que tem uma suspensão sendo bem progressiva, tá? A medida do choque que a gente usa é de 190 milímetros, né? Então, a gente até optou por usar um choque um pouco mais longo para a câmara de ar ser um pouco maior também. Isso acaba ajudando bastante na progressividade dela, tá? Não falei, mas é um quadro boost, então ele usa eixo de 148, né? E nessa edição especial, bom, a gente sempre tem trabalhado dessa forma, mas você pode escolher os componentes mediante estoque, né? Então essa bike aqui do vídeo, ela está com SRAM XO, 12 velocidades, o cassete já com 52, ela está com freio Magura, que a gente tem aqui na customização também. Então você confronta o preço do Magura com o freio original da bicicleta e paga somente a diferença de preço. A mesma coisa com suspensão dianteira, né? Então essa bike aqui, ela está com uma Seed Select+, se você quiser uma suspensão da Fox ou alguma outra mais cara, você apenas faz a diferença do preço aí, né? As versões mais básicas com SRAM NX, com Shimano SLX, elas vêm com Recon, você pode fazer o upgrade para Jude, para Seed mediante estoque, né? A gente tem também o cockpit de carbono, mesa, guidão e canote, né? Então ela vai original aqui com a parte de alumínio. Se você quiser o carbono, você paga a diferença e faz o upgrade. Canote retrátil a gente tem também aí da Fox, tem RockShox. Lembrando que na Vulcano a gente tem que analisar o fit da pessoa antes de fazer a venda do canote. Por que eu digo isso? A maioria das full suspension vai ter o tubo do canote curvado. Então tem um limite de inserção do canote para dentro do quadro. E tem também o limite que ele deve ficar exposto. Então, a gente tem que analisar aí, a grosso modo, um exemplo assim, ó. A pessoa que usa 73 centímetros entre o eixo de central e o carrinho do selim, ele vai ter que usar um canote aí de 390 milímetros. Ele não consegue usar o de 350 porque vai ficar fora do limite. Já uma pessoa que usa, por exemplo, 65 entre o carrinho do selim e o eixo de central, o canote de 390 vai chegar no limite de inserção e não vai dar a altura certa, ele vai ter que usar o de 350, porém o de 310 pode ser que fique curto. Então a gente tem que fazer esse ajuste aí quanto ao canote retrátil. O pessoal do comercial aí tem essa informação aí para passar para vocês, tá? A princípio seria isso, né? A questão de rodas também, né? A gente vende elas com a Brave e você pode pagar a diferença de preço aí, fazer o upgrade para a roda Fulcrum. Essa aqui do vídeo é a Racing 700, né, que até fica, desculpe, é Redzone 700. Essa aqui do vídeo é Redzone 700, que até combinou bastante o adesivo dela com a cor do quadro, né. Pneus a gente está usando Vitória, no caso ela está com o Barzo na frente, dá um pouco mais de aderência, né, tem uma pilotagem um pouco mais agressiva. E o Mescal, ele tem uma rolagem melhor, então como a maior parte do peso da gente fica na roda traseira, é interessante ter um pneu com uma rolagem melhor na roda traseira. E são excelentes pneus também. Questão de...
o custo-benefício entre o peso e a durabilidade dele é excelente. E eu acho que é mais ou menos isso, pessoal, tá? Se eu esqueci alguma coisa aí ou ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que a gente vai respondendo, tá? E é isso aí.